Senhor Jesus. Venho mais uma vez gravar um vídeo para estar falando com vocês, falar algo da parte do Senhor, que o Senhor, assim, tem falado ao meu coração, que fica em sobre os mandamentos, né, do Senhor. E o primeiro de todos os mandamentos, que fica em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30, que diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Né? A própria palavra do Senhor está dizendo que não tem outro mandamento maior do que este. Quem vai compreender? Né? Eu tenho visto e vivido muitas situações da qual o ser humano ele precisa de ajuda, independente da religião, sabe? Independente do credo, independente do que eles acreditam. Se você for olhar bem, as pessoas estão de uma maneira que eles estão reconhecendo que Deus é Deus. Por quê? Porque eles podem servir ao Deus que for, mas eles estão cientes de que na hora do aperto, até a um crente, a um evangélico, eles vão e pedem ajuda. Ou, quando não pedem ajuda, eles vão e aceitam ajuda. Porque quando eles chegam até a mim, né, falando seus problemas, independente do que eles estão seguindo ou que eles acreditam, eu falo para eles assim: eu posso orar por você? Aí às vezes eles estão tão nervosos, sabe, com aquela situação complicada, e eu reforço: eu posso orar por você? Aí eles aceitam. Eu vivi uma situação há pouco tempo que dizia sobre isso, né? Sobre a pessoa estava querendo se matar, tá? Só um momentinho que a minha boca tá tão seca que tá estourada. E aí, ele entrou em contato comigo desesperado, porque tá no telefone, não tem como eu mostrar pra vocês. E disse que não aguentava mais aquela vida, e disse que a vontade dele era morrer, sabe? Era muito, muito meu amigo. E ele vem a ser espírita, né? E aí ele desesperado. A única pergunta que vem na minha cabeça é a mesma que fazem quando é com a gente. Quando a gente está doente, as pessoas falam assim: aonde está o teu Deus? Não é assim que eles perguntam? Ué, não serve um Deus vivo? Aonde está o teu Deus? Aí eu fico perguntando: cadê os deuses que ele serve? Por que tá deixando ele passar por isso? Só que a gente tem um entendimento maior. O entendimento é que nada pode ser feito se não for da vontade de Deus. Eles não podem fazer nada se não for da vontade de Deus. Né? E aí ele desesperado, ele me mandou foto, me mandou vídeo das mãos sangrando. Não é ele só, eu já tive outra situação também da pessoa me mostrar que se corta,
sabe? Então, assim, são situações que o inimigo ele está tentando tragar. E aí entra esse versículo, né? O primeiro é que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro a gente coloca Deus em primeiro lugar. E o segundo é que a gente tem que amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. A parte que para muita gente é difícil é essa. Gente, qual é a dificuldade de amar uma pessoa que está precisando de ajuda? Qual é a dificuldade em, na hora que você está orando, você lembra, o Senhor te deu na mente de você orar pelaquela pessoa, de você pegar e orar pelaquela pessoa? Qual é a dificuldade de você se propor a fazer ou um propósito, um jejum, ou subir um monte, ou tirar uma semana de oração pela vida daquela pessoa? Porque muitas das vezes tem aqueles que, né, que não enxergam, que não conhecem a palavra. Mas tem aqueles que conhecem a palavra. Tem aqueles que são evangélicos, mas que conhecem a palavra, mas passa por luta, passa por dificuldade, e as pessoas acham que não. Ela passa por luta, que é isso? Ela é uma missionária, ela é uma diaconisa, ele é um diácono, ele é um pastor. Não, ele não passa por luta, passa. Passa por luta e muitas das vezes bem pior, tá? Eu digo isso por experiência própria. E eu tenho visto o povo de Deus, muitas das vezes, é algo que está aqui entalado, muitas das vezes virar as costas para pessoas que estão precisando, sabe, de uma mão. Ontem eu estava conversando com com um amigo, e ele falou alguma coisa. Ele foi para a igreja com a mãe dele. A mãe dele é evangélica e ele não tá indo para a igreja. E quando ele estava na igreja, ele estava uma benção. E ele foi para a igreja com ela, chegou todo bobo e falou: poxa, eu fui na igreja com a minha mãe. E nisso, ele foi para a igreja num dia, no outro dia, a mãezinha dele caiu com a face no chão, estourou a boca. Ela tem 60 e poucos anos. Parece que ela estourou a boquinha dela. Eu falei pra ele: olha, isso é a fúria do inimigo. Ele não quer que você vá. Ele não quer que você caminhe. A sua mãe tá nessa luta sozinha. Você precisa ajudá-la. Você precisa caminhar com ela. Então corra atrás, sabe, do que é direito seu, da sua salvação, de cuidar da sua casa. Você não tem mais o seu pai, você é o homem da casa. Então que você possa sim caminhar com a sua mãe. Porque um elo sozinho, vou colocar assim, tá? Um elo sozinho, ele não é nada. 2 elos, ele vira uma corrente. Não fica mais forte? Não é alguma coisa? Então é o que eu falei pra ele. Ela tá como um elo sozinho, correndo atrás. Se você se juntar a ela, vira uma corrente. Mas, como nós sabemos, época de carnaval, né? É difícil, até para quem, algumas pessoas, né? Não todas, mas para algumas pessoas que às vezes é novo convertido, se manter na presença do Senhor. Imagine para aquele que não estava indo na igreja. E aí, fiquei bem triste. Ele foi, repreendeu, eu orei por eles 2 por áudio no Zap, né? E ela foi, concordou com o que eu falei, ela gostou de eu ter feito a oração. E a única coisa que eu sinto é a gente se coloca no lugar de mãe, né? A gente não quer ver os nossos filhos sofrer. E ela vê o filho se acabar na bebida, o filho que tem um chamado,
né? Como ele diz, ele tem um tio que é pastor. E ele nada de se posicionar, mas é difícil, a gente sabe. Às vezes o vaso de casa não tem honra, às vezes a mãe fala, entra no ouvido e sai nos dois, né? Então eu tento ajudar da maneira que eu posso. Eu amo o próximo, sabe? Eu amo de maneira que se ele tá com problema, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso deixar o meu irmão no sufoco se eu posso orar por ele. Se eu sei que a minha oração pode muito com efeitos. A partir do momento que eu abrir a minha boca, eu sei que o Senhor ele pode me ouvir e transformar a vida, né? Então assim, eu digo para os crentes, para conseguir seguir isso, amar a Deus sobre todas as coisas. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai conseguir seguir os outros mandamentos. Porque você amando a Deus, você vai pensar o seguinte: bom, o meu Deus ele ia ficar muito feliz se eu fizesse isso. Você não vai pensar em 2 vezes em ajudar uma pessoa que está precisando. Você não vai ficar com preconceito se a pessoa é da igreja, se a pessoa não é da igreja, se a pessoa frequenta, se a pessoa não frequenta, sabe? Não vai ter nada disso, não vai ter empecilho nenhum. Você vai conseguir ajudar o próximo, independente de quem ele seja. Um morador de rua, um usuário de droga, um alcoólatra, uma pessoa que não é da mesma religião que a gente. As pessoas estão tendo preconceitos. Porque é lado A e lado B. Porque fulano ele não é evangélico, eu não quero ele perto, não. Não é dessa maneira. Amar o próximo como a ti mesmo é você esquecer o preconceito e ajudar e estender a mão. Por que eu digo isso? Eu não tive a minha vida toda dentro da igreja. Eu tive um momento de estar afastada do Senhor. E quando eu estava afastada, tudo que eu queria na minha vida, gente, era que alguém me estendesse a mão, segurasse minha mão e me levasse para a igreja. Porque eu não tinha força. Eu não esqueço um momento que eu estava muito focada em trabalhar, eu estava trabalhando muito, meus filhos pequenos, e a irmã da pastora Zenaide, a falecida, acho que Lúcia, Ana Lúcia, ela me fez um convite, sabe? Ela falou, vai lá na igreja, que não sei o que, da pastora Zenaide, é da irmã dela. Ela falou, da pastora Zenaide, vai fazer uma visita. E eu gostava muito dela. Aí eu tirei um dia e fui, gostei, quis ficar e tudo. Pedi ao meu pastor, ia pedir ao meu pastor carta. Ele foi lá pessoalmente, praticamente dizer assim, cuida da minha ovelha direitinho, porque ela é uma ótima ovelha. A minha pastora, no caso a pastora Zenaide, ela virou e falou assim, olha, eu fiquei muito feliz, fiquei assim, de boca aberta, de ver que ele veio aqui pessoalmente, ele não mandou carta, ele veio pessoalmente dar as recomendações sobre você. Ele falou muito bem de você, sabe? E hoje a nossa irmã Ana Lúcia, ela tá na glória. Ela tá na glória. Mas ela me estendeu a mão, ela conseguiu me levar de volta pro caminho. E é tudo que muitas das vezes alguém precisa, alguém que está afastado. Às vezes é difícil, mas tudo que às vezes a pessoa precisa é uma oração, é um convite, é um abraço. Às vezes um abraço teu, você não tem noção de como. Olha, eu estava com uma situação que eu estava entalada. Quando a minha irmã Soninha chegou dentro da igreja, que é a missionária Sônia, quando ela chegou dentro da igreja que ela me abraçou, é como se eu sentisse o abraço de Jesus, sabe? E eu chorava. Eu falava, eu preciso tanto de você perto de mim. Porque ela sempre me entendeu. E eu chorava muito, eu queria muito que ela estivesse morando perto de mim. Mas nem tudo é como a gente quer.
Nem tudo é da maneira que a gente quer. Se fosse, seria muito fácil, né? E eu sei que aquele abraço, eu senti o abraço do Espírito Santo de Deus. E eu só falava pra ela, eu falei, eu queria tanto. Eu preciso tanto de você perto de mim. E a partir daquele dia, aquele abraço, eu recebi um renovo. Um renovo de sabedoria, um renovo de discernimento, um renovo de paz, de tranquilidade, um renovo do qual eu necessitava de tudo aquilo que eu precisava e não imaginava que ia ser através de um abraço. Eu tinha recebido vários abraços naquele dia, mas o Senhor, Ele sabe como Ele trabalha. Ele sabe que eu tenho uma ligação muito grande com a minha irmã missionária Sônia. Ele sabe que eu tenho uma ligação muito grande com o nosso presbítero Sérgio. Ele sabe como eu tenho ligação com eles. A Estelinha, a filha dela, eu amo demais a Estelinha. O Kaique, eles foram meus adolescentes. O João, como eu quero que o Senhor traga o João de volta para os caminhos do Senhor. O Vitor, o Roberto, a Lohane, ela caminha, sempre que dá, ela tá na igreja. Tem a Júlia, parece que tá na igreja. Tem a Maiara. Sabe, eu sinto falta de ver aqueles jovens que eu cuidei um dia, que era todo mundo pequenininho, tá todo mundo agora casado, mãe de filho, pai de filho, né? E é bem difícil a gente se manter no caminho do Senhor. Então que a gente possa ter mais amor, que a gente possa amar o próximo como a ti mesmo, que a gente possa praticar o amor, que a gente possa pensar como está dizendo na Bíblia, como o Senhor disse, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro Deus, depois você pode amar o que for, mas primeiro Deus. Você não pode amar isso aqui mais do que Deus, porque senão isso aqui vai quebrar. Primeiro Deus. Eu passei por uma situação que eu comecei a endeusar, botar lá em cima, e o Senhor, Ele permitiu que eu perdesse, porque eu estava amando mais do que Deus. O Senhor, Ele sente ciúme de nós. Nós temos, e Ele nos ensina, Ele nos educa a amar a Deus sobre todas as coisas, não esqueça disso. E amar ao próximo como a ti mesmo. Faz isso, começa a praticar isso, começa a deixar o preconceito de lado. Começa a esquecer que fulano não é da igreja, começa a esquecer que fulano ele tem uma opção sexual diferente da sua, começa a esquecer que fulano mora na rua, começa a esquecer que fulano, sabe, tudo bota um empecilho para não ajudar. Começa a ajudar, começa a praticar o amor, começa a praticar o amar o próximo como a ti mesmo. Começa a fazer isso para você ver como a tua vida vai mudar. Deus sabe como eu queria fazer coisas, como eu queria ajudar, como eu queria fazer, sabe, a obra de uma maneira diferente, mas não me é permitido no momento. Mas eu creio que vai chegar um momento que eu vou conseguir. Amém? Então eu peço que essa palavra não fique em vão, tá? Eu peço que vocês guardem no coração de vocês esses 2 mandamentos, né? Como diz aqui na Bíblia, ó. O primeiro de todos os mandamentos, que amarás pois ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Ó, tá em Marcos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, tá até marcadinho aqui. Eu não sei se vai focar. Tá vendo? Amarás o Senhor sobre todas. Tá vendo? Aí depois vem aqui em cima. E é isso. Guarda no teu coração, pratica a palavra, porque a palavra de Deus não é só ler,
É ler e praticar, né? Ler e viver, ler e fazer, e mãos à obra. A seara é grande e são poucos os ceifeiros, poucos os trabalhadores. Então vamos com tudo, vamos com garra, vamos trabalhar, vamos fazer o que é necessário, vamos meter a mão no arado e resgatar o máximo de almas que nós conseguirmos. Tem muita gente precisando de Jesus na vida deles. Então vamos que vamos, tá? Que todos fiquem na paz. Beijo. Fica com Jesus. Amém?